Nas últimas semanas, a internet inteira parou para ouvir a história de Mike Leão, um rapaz que afirmou e registrou ter visto alienígenas na sua fazenda a ponto de filmar uma suposta nave alienígena. Mas só que os dias se passaram e foi provado em várias frentes de que ele estava mentindo, que era uma fraude. Mas só que isso desperta um alerta muito importante para nós no tempo em que vivemos. As pessoas estão desesperadas para receber alguma notícia, alguma informação diferente do que a que elas têm hoje. Elas estão desesperadas por uma resposta que vem do alto. Elas estão desesperadas para saber se alienígenas existem ou não. Isso é muito interessante porque os ateus afirmam que se for provado que existe vida extraterrestre, a fé bíblica desmorona. Mas só que isso é uma mentira e eu quero te provar nesse vídeo. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com esse papo de ciência, escatologia, Bíblia e tudo que nós precisamos entender para o momento que nós vivemos hoje. Shalom, amigos de Deus, aqui é o Jeff Rodrigues em mais um vídeo do canal. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje para que a gente possa bater esse papo de escatologia, esse assunto que mais parece uma ficção científica, né? Porque, cara, tem sido cada vez mais natural esse papo de ET, esse papo de vida fora da Terra. As pessoas estão conversando mais sobre isso e ainda mais agora com o lançamento do Dia D. Cara, isso vai tomar proporções e está tomando proporções muito grandes no mundo inteiro, com declarações de soldados dos Estados Unidos falando que sim, existem vida extraterrestre, que os Estados Unidos têm corpos de alienígenas e tal. E isso levanta uma questão: será que realmente existe vida fora da Terra? E se existir, como que isso impacta na nossa fé? O que é que a Bíblia diz sobre isso? E eu quero me aprofundar um pouco mais com você, porque isso é muito importante. Porque, na minha visão, isso está muito ligado com o grande engano do fim dos tempos. C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia, ele já abordou esse tema no tempo dele. Porque até naquele tempo sempre teve esses burburinhos. E aí, ele fazendo uma análise sobre isso, ele deixou, cara, muito claro que se eles em algum momento apresentarem vida extraterrestre pra gente, isso não muda em nada a nossa fé. E ele estabelece 3 pontos muito interessantes que nós precisamos ter bem enraizados na nossa mente. Se de fato existirem alienígenas, as 3 opções que podemos entender pelo fato deles existirem são: a primeira é que eles nunca caíram que nem a gente. No mundo deles não houve a introdução do pecado na civilização deles. Então, ou seja, não precisou de nenhum redentor, não precisou de nenhuma salvação, certo? O segundo ponto é que eles sim, infelizmente também caíram, infelizmente o pecado entrou na civilização, na vida deles. E Deus proporcionou para eles um outro tipo de salvação. E o terceiro ponto é que eles ainda estão no pecado e que Deus providenciará essa salvação. E eu trago um quarto, uma opinião minha, é que o quarto possa ser que o sacrifício vicário na cruz tenha servido para todos, todo o universo. Então isso não abala nossa fé em nada, se eles existirem ou não. Porém, há fortes indícios, e é isso que eu quero me aprofundar com você, de que tudo isso é uma mentira. Porque, pensa comigo, geralmente, quando há guerras, inimigos se juntam para combater um inimigo em comum, mais forte do que eles, para que eles possam derrotar esse inimigo. E a Bíblia diz sobre o governo único mundial. E depois eu vou entrar ponto por ponto, mas eu quero primeiro dar um resumo. E a Bíblia diz sobre esse governo único mundial. Qual é a melhor forma de estabelecer um governo único mundial, a não ser criando um inimigo único mundial? E esse inimigo realmente teria que vir de fora. Entende? Então, ainda que os alienígenas não existam, em algum momento, na minha análise escatológica, eles vão aparecer. Através de tecnologias que nós nem sabemos que existem. Através de mutações genéticas criadas em laboratórios. Não sabemos.
mas não podemos confiar, porque a operação do engano vai ser muito forte. Então, tem 3 pontos que realmente vai deixar muito claro pra gente que eles podem e provavelmente, eu quero deixar bem claro, que é minha opinião, minha análise escatológica, que provavelmente eles vão utilizar esse tema de alienígena para poder enganar muitos. O primeiro ponto é a quebra das religiões. Porque ainda o cristianismo é muito forte, né, no coração de muitas pessoas. E o cristianismo é o que sustenta muitas pessoas, sustenta valores, sustenta moral. Então eles precisam quebrar essa ideia na mente daqueles frágeis na fé, para que eles realmente possam acreditar que nós fomos uma vida criada por alienígenas, que nós fomos inseminados aqui na Terra e que os alienígenas sempre cuidaram da gente e não Deus. E esses burburinhos já têm sido falados por alguns ateus, por algumas pessoas. Se você estudar um pouco de geopolítica, sobre as pessoas que falam sobre isso, já tem pessoas de grande influência falando: nossa, quando o que os Estados Unidos está liberando vir à tona, vai abalar a fé de muitas pessoas. Então, eles precisam quebrar essa ideia. Porque imagina, a pessoa fala: poxa, eu sempre acreditei na Bíblia, sempre acreditei que foi Jesus e Deus, mas eu estava enganado, porque olha só, eu estou vendo o alienígena, eu estou vendo a nave. Então, ou seja, isso é verdade. Deus eu não vejo. Então, isso é verdade. Então, a nave, o alienígena é verdade, não Deus. Mas só que aí ele se esquece que Jesus falou: bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Satanás, ele vai mostrar para que as pessoas possam ver e possam crer. Mas só que nós, que cremos no Senhor, não precisamos ver. Nós cremos no coração, porque sabemos o que Ele fez em nós e temos a esperança que sim, enfim, um dia nós veremos com os nossos próprios olhos Ele vindo das nuvens. Essa é a nossa esperança. E é isso que eles querem arrancar da gente, nós não podemos. Por isso que precisamos nos agarrar nas Escrituras. O segundo ponto, que eu já dei uma resumida, que é sobre o governo único mundial. Eles precisam ter um motivo muito forte para estabelecer isso. Então, se surge vida alienígena, talvez uma vida que ameace, ou precise de alguém, um representante intergaláctico para poder falar com eles, o povo, o mundo vai pedir por um governo único mundial. O povo fala: cara, chega de briga, nós precisamos focar nisso aqui, isso aqui é mais importante. Então, o povo, as pessoas vão pedir por isso, por proteção, por segurança, vão pedir um líder que esteja à frente, representando o mundo nesses supostos alienígenas. Entende a estrutura? Entende a forma como eles estão conduzindo tudo isso? E o terceiro ponto é que se cumpra as escrituras. Em 2 Tessalonicenses diz assim que no final dos tempos Satanás vai vir operando grandes milagres, grandes prodígios e grandes coisas nos céus. As pessoas vão ver, vão se maravilhar, vão ser enganadas por isso. E aí fala sobre o grande engano, a operação do erro, um engano muito forte. E o que é que mais poderia enganar as pessoas, a não ser uma mentira muito bem estruturada ao longo da história da humanidade? Falando de registro, falando de coisas, falando de alguns avistamentos, está sendo construída através dos filmes, através da cultura pop. Tudo isso está sendo normalizado na nossa cabeça. Nós estamos assimilando essas coisas sem perceber. Isso está meio que enraizando em nós, porque tudo à nossa volta fala sobre essas coisas. Então isso vai conduzindo as pessoas, e aqueles que estão dormindo, aqueles que não estão atentos, aqueles que não são firmes na fé, serão enganados. Infelizmente serão enganados. Então você que está assistindo esse vídeo aqui, cara, eu já estou terminando, mas quando eu terminar, manda para alguém. Manda para alguém. Não deixa a pessoa ser enganada. Nós estamos, de fato, dia após dia, nos aproximando do fim. Eu sei que muitas vezes isso parece clichê, mas é a verdade. Eu não sei quanto tempo nós ainda temos, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas eu sei que estamos nos aproximando cada vez mais do fim. Não sei se ainda teremos 5, 10, 20, 30 anos. Não sei, mas o que eu sei é que vão nos enganar. Mas só que se estivermos firmes com Cristo, enraizados na palavra, nós não seremos enganados. E o Senhor nos guardará, e nós poderemos ver com os nossos próprios olhos Ele vindo das nuvens nos buscar. Você tem essa esperança?
Comenta aqui embaixo. Eu tenho essa esperança. Eu não serei enganado. Comenta aqui uma expressão de fé para que nós possamos fazer esse vídeo, para que a gente possa fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. E cara, obrigado por ter ficado até o final. Obrigado. E que o Senhor continue te abençoando, te dando clareza, que você continue sendo edificado por Jesus. E se você curtiu, já deixa o like, ajuda para que o algoritmo entregue isso para mais pessoas e que a gente continue gravando vídeos aqui que edifiquem e que possam transformar mente e coração dos nossos irmãos. Amém? Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou!